No Café da Manhã, entrevista. Meus amigos, vamos lá. Essa semana a gente chegou a comentar aqui sobre o senhor Fernando Haddad, equipe econômica, que está lançando as suas ideias para corrigir algumas distorções. Em um outro momento, para tentar arrumar dinheiro para tocar todos os projetos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E nós tivemos aí o Lulinha, que assinou uma medida provisória que pretende taxar os rendimentos dos fundos exclusivos dos chamados super ricos. Está tentando aumentar a receita. O resumo é esse, tá? Você pode falar, não, mas esse sempre foi um projeto da esquerda. Não. Ele precisa fazer caixa para fazer tudo que tem na cabeça. O governo, segundo ele, a iniciativa é corrigir essas distorções na legislação. Será que é isso mesmo? Nós estamos aqui sem levantar nenhum tipo de bandeira, tá, gente? É só olhando para o que nós temos. Essa reivindicação da esquerda, ela já é antiga, né? De falar assim, nós temos grandes fortunas. Esses caras precisam pagar mais porque eles ganham mais. Ok? Vamos conversar com o sócio do Ambiel Advogados. Ele é advogado, especialista em direito processual tributário, mestre em direito tributário pela PUC de São Paulo, e vai explicar pra gente um pouco mais dessa medida provisória para taxar os fundos de super ricos. Glauco Rana, muito bom dia. O senhor está me ouvindo bem? William Travassos falando. Oi, Glauco. O Glauco está me ouvindo ou não? Eu não estou conseguindo ouvir. Estou ouvindo perfeitamente. Agora sim, Glauco. Glauco, muito bom dia. Obrigado pela gentileza de atender a Rádio Manchete. Primeiro assim, Glauco, na sua análise, isso que o governo está fazendo é para levantar dinheiro, para fazer caixa, ou isso aí é uma distorção que nós temos e isso precisa ser corrigido? Bom, primeiro de tudo, bom dia, William Travassos, ouvinte do programa Café da Manhã da Rádio Manchete Rio. Agradeço aqui o convite para bater um papo sobre um tema tão atual e importante como esse. É um prazer conversar com você, esses ouvintes, e a questão aqui não é nada simples, né? Ele é um assunto que vem de muito tempo já, né? Diversas tentativas de tributar esses fundos exclusivos, né? Isso não é exclusivo do governo atual, muito embora seja uma pauta do partido já muito antiga, né? Esse fundo, sim, ele tende, sim, a buscar mais recursos. O governo está aí numa pauta de arrecadação para cumprir a meta fiscal, para conseguir manter a máquina atual sem enxugar, sem fazer a lição de casa, que é enxugar a máquina pública. Ele tem que encontrar mecanismos para aumentar a receita e para resolver um problema aí de falta de caixa. Então, ele vem com essa tributação, essa medida provisória, que vem tributar fundos exclusivos. Existe distorção? Sim, eu acho que existe aqui alguma distorção, mas a bandeira que é levantada é uma bandeira de tributar super ricos, né? O fundo dos super ricos, quando na verdade o governo fala que eles não são tributados. Eles são tributados, o momento que eles são tributados é outro, né? Existe um diferimento da tributação. Então, embora o discurso não seja exatamente aquilo que acontece na prática, que não são tributados, eles são tributados sim, só que num momento lá na frente, muitas vezes esse momento não chega, esse dinheiro fica parado, rendendo dentro desse próprio fundo, né? O fundo exclusivo são aqueles fundos que têm um único cotista, né? Eles exigem investimentos aí no mínimo de 10 milhões de reais, tem um custo elevado de manutenção, é um produto sofisticado, não é um produto para qualquer um, por isso que é chamado de fundo de super ricos, né? Tem um dado do governo que diz que tem cerca de 2.500 brasileiros com recursos aplicados nesses fundos e que representam praticamente 12%, 13% dos fundos do país. Então é bastante dinheiro de fato que está ali, o governo olha para isso com um olho
com bastante apetite para tributar isso, para conseguir trazer um pouco dessa receita. Bom, Glauco, a gente está falando que só esse ano tem uma previsão com essa medida provisória de arrecadar 3,2 bilhões de reais. É muita grana, ou seja, tem muito rico hoje, né, com esses investimentos. E você passou uma informação que é importante, ou seja, e pra gente, porque às vezes passa isso e a gente não comenta, né? Ou seja, eles já pagam os seus impostos, já são taxados, sim, só que na verdade o governo está querendo ampliar esse percentual. Esse aumento, ele vai representar quanto para esse investidor, Glauco? Bom, de fato, né, a estimativa da medida provisória, né, ela tem uma previsão de receita, né, ela estima receber esse ano 3 bilhões e 200, e o grande olhar do governo é para 2024, né, onde tem uma estimativa que o governo fez suas contas lá e acha que vai arrecadar 13 bilhões e 2,2, de 13 bilhões e 280 milhões de reais com isso. Sim. Então, de fato, é muito dinheiro, né? Então, qual que é o grande ponto aqui, né? Hoje em dia, os fundos, tem dois tipos de fundo, né? Os abertos e os fechados, né? Os fundos abertos hoje, eles têm um sistema de come-cotas, que vão tributando, né, para fundos de longo prazo 15%, 20% para de curto prazo, e os fundos fechados não tinham esse come-cota. Então, vem o governo agora, por meio da SMP 1184, estabelecer um sistema de come-cotas para esses fundos fechados. Então, começa aqui a acabar esse diferimento, né, essa postergação do momento de pagar o imposto, que seria somente na realização do lucro. O governo fala assim, não, para aí, eu quero receber esse dinheiro agora. Então ele começa a estabelecer um sistema de come-cotas, ele tributa antes mesmo do titular deste recurso realizar esse lucro. Então ele é um lucro que fica preso dentro de uma caixinha, assim, vamos colocar, William. Ele vai lá, ele vai reinvestindo esse dinheiro, ele vai compensando perdas com ganhos, e fica tudo preso lá dentro. Enquanto ele não resgata, nada é tributado. E aquilo fica anos e anos e anos sem pagar um centavo de imposto. Não quer dizer que no momento em que ele realizar, não seria pago. O que o governo fala é aqui, peraí, deixa eu tributar isso aqui de tempo em tempo, vou botar um dinheiro no meu bolso enquanto isso. E não ter que esperar lá na frente, quando o investidor resolver trazer ou realizar esse lucro, trazer o recurso para fora desse fundo e tributar naquele momento. E Glauco, o governo ele faz o seguinte, olha, eu vou te dar um desconto. Se você antecipar o pagamento disso, eu te dou um desconto. Ou seja, o objetivo é fazer caixa. Por mais que isso, como a gente falou aqui, é uma pauta da esquerda, taxar os super ricos, mas no fundo, o governo está tentando de alguma forma buscar essa grana. Como você falou, são 13 bilhões para 2024. A gente tem até o final do ano uma arrecadação prevista de 3,2 bilhões de reais. Aí você tem 2025, a expectativa 3,5 bilhões. 2026, 3,86 bilhões de reais. Ou seja, o objetivo, na verdade, está em 2026, quando você tem campanha eleitoral para presidente da República. Ou seja, eu preciso de dinheiro, porque eu não consigo, como você disse, pagar as minhas contas, né? Eu não consigo enxugar. Pelo contrário, a proposta da atual administração é fazer a roda girar, a locomotiva, colocando muita lenha, sem me preocupar com que eu tô gastando, se eu tô poluindo ou não. Porque na verdade eu preciso, essa é uma visão da esquerda de que eu preciso, né, para que as coisas funcionem, eu preciso de um Estado forte, que é diferente do que a gente vinha na era Bolsonaro, um Estado mais fraco. E aí, Glauco, qual é o custo disso? Porque tem a taxação do super rico, né? E ok, mas com essa máquina tão forte do Estado brasileiro, quem vai pagar essa conta? Porque no fundo, com todas essas políticas implementadas pelo governo Lula, provavelmente a vida vai ficar mais cara.
para poder pagar essa conta. Porque o super rico vai ser taxado sim, mas em função de tudo que estão apresentando para a gente, o governo está fazendo o trabalho de casa ou o trabalhador realmente vai pagar mais caro, Glauco? Na sua visão como especialista, né, em direito processual tributário, e você mestre em direito tributário pela PUC, você pode trazer uma análise para o ouvinte da Rádio Manchete sobre a conduta do governo atual, sobre a equipe econômica e como fica essa conta para o brasileiro? Glauco? Bom, eu acho que a gente perdeu a comunicação. Glauco, tá me ouvindo? Não, né? Caiu a comunicação. Bom, senhoras e senhores, uma pena. Caiu a ligação. Lamento. No fundo, a gente sabe que esse tipo de modelo da política brasileira é um modelo que vai sobrecarregar todo mundo. Pode até parecer legal, gente, você ter aí o ônibus de graça, hospital de graça, tudo de graça, comida de graça, restaurante a R$1, tá tudo bem. As pessoas precisam desses incentivos, mas todos nós pagamos essa conta. Não pensem os senhores que é uma conta de uma pessoa só. Glauco, tá me ouvindo? Oi, Glauco. Oi, caiu. Então assim, Glauco, você pode fazer essa análise pra gente da estratégia da equipe econômica e como o brasileiro vai sentir isso, você como dentro da área tributária, que é a tua especialidade? Vamos lá, William, eu acho que assim, a pauta do governo não é enxugar a máquina pública, foi o que você bem colocou, né? Vamos colocar lenha nessa locomotiva e deixar esse trem pesado, cheio de carga, ainda que em alguns aspectos ineficiente, rodando. E para ele rodar vai precisar cada vez mais de combustível, e ele vem fazer isso incrementando a arrecadação e aumentando tributos. O que a gente tem que lembrar, William, e todos os ouvintes da Rádio Manchete Rio, é que esses super ricos, eles são super bem assessorados. Eles são super bem preparados e muito criativos. Então eu acho, a minha visão é que assim, de fato vai haver um aumento de arrecadação, não tenho a menor dúvida. O governo vai conseguir, não sei se a totalidade do que ele enxerga, do que ele estima, mas algum valor ele vai arrecadar. É uma pauta que vem aqui compensar esse incremento, compensar essa redução que o governo vai ter com a alteração da legislação de imposto de renda, salário mínimo. Então o governo precisa arrumar dinheiro. E não tem a menor dúvida que o governo precisa arrumar dinheiro, né? Tem outros assuntos rodando no governo que demonstram essa caça às bruxas ao dinheiro que o governo está fazendo, né? E uma dessas pautas é taxar o super rico. O grande ponto é que eu acho que vai haver que boa parte desse capital vai embora do país. Outros mecanismos serão criados, outras estruturas financeiras serão objeto de investimento, e o governo não vai ficar com esse dinheiro todo no bolso, tá? E no final do dia não vai ficar com o dinheiro no bolso, o custo da máquina pública continua inflado, isso e aquilo, ou a lição de casa, que é diminuir a estrutura de governo, que não é pauta do governo atual, acaba não sendo feita, e aí o contribuinte, o povo mesmo, vai acabar pagando a conta. Então, assim, vem algum benefício aqui em questão de salário mínimo, ajuste da tabela do imposto de renda, tal, mas no final do dia, não entrando para o recurso, para o governo, o recurso estimado, isso virá de outra forma, sem dúvida nenhuma. E aí, Glauco, quando você fala sobre isso, a gente está vendo o governo, em função dos acordos, né, e com a necessidade de assentar todo mundo, a criação da pasta da pequena e média empresa. E aí nós chegamos, né, a 38 ministérios. Isso é um absurdo, na sua visão? O Estado brasileiro está criando mais burocracia e se inchando cada vez mais e está na contramão do que o mercado pede? Isso é uma pauta difícil, né? Assim, eu acho que o fato de ter ministérios por si só não é um problema. O problema é o quanto você coloca lá dentro de pessoas não técnicas que estão dentro de uma estrutura de poder que não necessariamente
pensando em fazer o bem para o país. Né? O governo é muito grande, a conta pública do Brasil é muito grande, é chave demais, é ineficiente em outros aspectos. Então o governo tem hoje pauta, voltar um golpe de qualidade do CARS, que vai gerar arrecadação. Apostas esportivas, que vai gerar, de cota fixa, né, que vai gerar arrecadação. Então você tem algumas pautas do governo que vai trazer dinheiro, mas a máquina pública, você tem todo o sentido do governo e não tem. Essa situação vai uma hora ficar insustentável, porque não vai ter mais possibilidade para cada vez mais imposto, o contribuinte não vai aguentar mais. E aí você tem alternativas de ou sonegação, que não é a comunidade com ninguém, imagina que você quer sonegar, tem empresários, e os grandes vão olhar o risco do Brasil, vão falar, não vale a pena continuar aqui, vão embora para outro país, e não vai perder. Bom, a lição de casa é diminuir o Estado. Então, é isso, né, Glauco? É o que a dona de casa no seu dia a dia faz, ou que todo brasileiro faz quando a conta aperta, né? A gente só faz conta e diminui gasto para poder pagar as nossas dívidas. É muito simples essa matemática, porém, eu acho que é complexa demais para o Estado brasileiro enxergar isso. Glauco Hanna, ele que é sócio da Ambiel Advogados, advogado, especialista em direito processual tributário e mestre em direito tributário pela PUC de São Paulo. Eu queria agradecer a gentileza da sua participação aqui na Rádio Manchete. Glauco, obrigado, um ótimo dia para você, tá, amigo? Muito obrigado, Luiz Travassos, toda a audiência da Rádio Manchete Rio. Um bom dia para vocês. Obrigado pela oportunidade. Um bom dia, meu querido. Um abraço.